Estamos aqui para mais um encontro estudando análise real. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o limite das funções. Vocês devem já ter estudado em cálculo como a gente verifica o limite de uma função num determinado ponto. Lá no cálculo, nós dávamos ênfase ao cálculo dos limites, utilizando mais as suas propriedades operatórias. Aqui nós vamos trabalhar um pouco mais com o conceito formal do limite. Então, inicialmente, nós vamos verificar esse conceito formal de limite e, em seguida, faremos algumas demonstrações utilizando esse conceito formal de limite, ok? Então, simbolicamente, o limite de uma função f de x é L quando, sempre que x menos x0 tende a zero, implica que o f de x menos L tende a zero. O que significa x menos x0 tender a zero? Significa que eu posso aproximar x de x0 tanto quanto eu queira, tanto por números que são maiores do que x0, quanto números que são menores do que x0. Se o limite da função f de x for L, então o valor da f de x também vai se aproximar de L, tanto quanto a gente queira, ok? Quando a gente faz a prova dos limites, nós não utilizamos o módulo de x menos x0 tendendo a zero. Nós substituímos essa expressão pela seguinte: módulo de x menos x0 é menor do que um delta, implica em f de x menos L e módulo ser menor do que epsilon, para épsilons e deltas maiores que zero. Observe que isso é semelhante a tender a zero, porque esse delta é um positivo qualquer. Então, nós podemos tomar esse positivo tão pequeno quanto a gente queira. Graficamente, nós temos uma situação genérica aqui. Eu tenho x0 e a f de x0 sendo L. Lembrando que, para o limite existir, não necessariamente a gente precisa ter a função definida em x0, mas é necessário que ela seja definida nos pontos que são próximos de x0, tanto à direita, que são os números maiores do que x0, quanto à esquerda, que são os números menores do que x0. Isto significa que se x se aproximar de x0 pela direita, a f de x vai se aproximar de L. Da mesma forma, se os números se aproximarem de x0 pela esquerda, a f de x também vai se aproximar de L. Se isso sempre acontecer, aí nós podemos afirmar que o limite da f de x é sempre igual a L. Considerando este conceito formal, vamos fazer agora alguns exemplos para demonstrar a existência do limite de algumas funções em determinados pontos. Por exemplo, vamos mostrar agora que o limite da função x mais 5, quando x tende a 2, é igual a 7. Pelas propriedades operatórias que vocês viram lá no cálculo, como x mais 5 é uma função contínua, basta a gente substituir aqui o x por 2 que a gente encontra rapidamente o limite igual a 7. Mas esse não é o objetivo da análise. O objetivo da análise é a gente verificar o valor desse limite utilizando a definição formal. É isso que nós vamos ver agora. Então, dado epsilon maior que zero, devemos mostrar que existe um delta também maior que zero, tal que a seguinte situação seja satisfeita. Para x menos 2 menor que delta, seria pontos que estão próximos de 2, já que eu quero calcular o limite no ponto x igual a 2. Mais uma vez eu afirmo, ela não precisaria estar definida no ponto x igual a 2, então a gente está pegando valores que estejam tão próximos de 2 quanto a gente queira. Observe que a não obrigatoriedade da função estar definida em x igual a 2 leva a gente a ter uma desigualdade simples, não uma desigualdade com um menor ou igual. A falta do igual aqui me garante que eu não tenho necessidade da função estar definida no ponto x igual a 2, nem que ele faça parte do conjunto que nós estamos selecionando. Então, sendo satisfeita essa desigualdade, nós temos que mostrar que f de x menos L é menor que epsilon. No caso, f de x é x mais 5 e o meu L que eu quero mostrar que é o limite é 7. Assim, veja aqui, f de x menos L vai ser igual a quê? X mais 5, que é a função,
menos 7, que é o número que eu estou querendo mostrar que é o limite. X mais 5 menos 7 dá x menos 2 dentro do módulo. Mas o que é que nós temos? Nós já temos por hipótese que x menos 2 é menor do que um delta, porque nós estamos tomando uma vizinhança do x igual a 2. Assim, se f de x menos l é igual a x menos 2, basta que eu tome esse delta igual ao meu epsilon. Então, se epsilon for igual a delta, eu consigo mostrar que f de x menos l é igual a módulo de x menos 2, sendo menor do que epsilon, que era o que a gente queria concluir. Observe que tanto esse delta quanto esse epsilon são números positivos, mas são números positivos pequenos, tipo 0,1, 0,001, que garantem que o valor de x se aproxima do valor de 2, tanto quanto a gente queira. Fazendo mais um exemplo, vamos verificar agora que o limite da função x ao cubo, quando x tende a 1, é igual a 1. Mais uma vez, seguiremos exatamente a noção da definição formal de limite. Então, dado um epsilon maior que zero, devemos mostrar que existe um delta maior que zero, tá ok? Para x menos 1 menor que delta, temos f de x, que no nosso caso ali é x ao cubo, menos 1 é menor do que epsilon. Mais uma vez lembrando, nós estamos avaliando uma vizinhança de x igual a 1. Não necessariamente nossa função precisa estar definida no ponto x igual a 1. Assim, veja que f de x menos 1 seria x ao cubo menos 1. Aqui a gente tem uma diferença de cubos, que usando a fatoração, nós podemos escrever como sendo o produto dos seguintes polinômios. X menos 1 vezes x quadrado mais x mais 1. Isso é simplesmente a fatoração de cubos. Já vimos que o módulo do produto é o produto dos módulos. Então, podemos escrever este módulo como sendo módulo de x menos 1 vezes módulo de x quadrado mais x mais 1. Veja que esse nosso delta ele é maior que zero. E devemos tomar ele um número positivo bem pequeno. Então, podemos limitar inicialmente ele entre 0 e 1. Continuamos com um delta positivo e temos um delta relativamente pequeno, porque ele vai ter seu valor sempre menor que 1. Daí, o que acontece? Ele teria valor mínimo 0, ou melhor, valor mínimo próximo de 0, porque aquele não pode ser 0, e valor máximo próximo de 1. Se o meu delta tiver valor máximo próximo de 1, este meu módulo de x menos 1, que é menor do que delta, passaria a ser menor que 1. E, naturalmente, esse módulo já é positivo, pela própria definição de valor absoluto. Assim, nós teremos uma inequação modular simples. Se x menos 1 for menor do que 1 em módulo, a gente conclui que o valor de x ficaria entre 0 e 2, resolvendo essa inequação modular simples. Daí, o que acontece? Se x estiver entre 0 e 2, este meu trinômio, x quadrado mais x mais 1, ele vai ter valores entre 1 e 7. Observe, se x for igual a 0, que é o valor mais próximo, menor que a gente tem ali de x, eu teria 0 quadrado mais 0 mais 1. Isso daria o valor mínimo desse trinômio, que é 1. Se x assumisse o valor de 2, eu teria 2 ao quadrado, 4, mais 2, 6, mais 1, 7. Então, de fato, este trinômio teria valores limitados por 1 e 7. E aí, nosso objetivo é encontrar um delta. Já que eu estou limitando ele entre 0 e 1, nós vamos considerar o delta o menor valor possível entre 1 e epsilon sobre 7. Daí, o que é que nós conseguimos? F de x menos L, que é o módulo que eu quero mostrar que é menor do que epsilon, é o módulo de x ao cubo menos 1, que usando a fatoração ficou o módulo de x menos 1 vezes módulo de x quadrado mais x mais 1. Observe que, por definição aqui em cima, meu x menos 1 é menor do que o delta, e o módulo de x quadrado mais x mais 1 é sempre menor que 7, porque ele assume valores entre 1 e 7. Então, eu posso considerá-lo sempre menor que 7. Já que o meu delta vai ser o menor valor entre 1 e epsilon sobre 7, neste caso eu vou tomá-lo igual a epsilon sobre 7,
E aí eu tenho exatamente que f de x menos L é menor do que epsilon, como queríamos, ok? Então, assim, provamos que, de fato, o limite de x ao cubo é igual a 1 quando x tende a 1. Vejamos mais um exemplo. Vamos mostrar agora que o limite da função x² menos 9 sobre x menos 3, quando x tende a 3 é igual a 6. Veja que agora estamos diante de um exemplo clássico onde a função não está definida no ponto x igual a 3. Observe que se eu for substituir x igual a 3 na função, eu obtenho uma indeterminação do tipo 0, porque 3² menos 9 é 0, 3 menos 3 é 0, eu tenho uma indeterminação do tipo 0 sobre 0. Então, a função, de fato, não está definida no ponto x igual a 3. Porém, ela tem o limite no ponto x igual a 3, porque o limite avalia o que acontece para os pontos que estão tão próximos de 3 quanto a gente queira. Sejam eles maiores que 3 ou menores que 3. E, neste caso, nós vamos mostrar que o limite da função é 6. Mais uma vez, utilizando a definição formal do limite, temos que, dado epsilon maior que 0, devemos mostrar que existe um delta maior que 0, tá ok? Para x menos 3 menor do que delta, mais uma vez, olha, a vizinhança de 3, pontos próximos de 3, não necessariamente sendo iguais a 3, porque a gente não tem aqui a obrigatoriedade do menor igual, e de fato a função não está definida em x igual a 3, temos que f de x menos 6, que é o nosso Lzinho ali limite, é menor do que epsilon. Veja aqui, módulo de f de x menos 6 seria igual ao módulo de x² menos 9 sobre x menos 3 menos 6. Observe que aqui no numerador a gente tem uma diferença de quadrados e que a gente vai poder utilizar a fatoração de polinômios novamente. x² menos 9 pode ser escrito como sendo o produto dos dois polinômios, x menos 3 vezes x mais 3 sobre x menos 3. E aqui eu tenho uma expressão polinomial. Nessa expressão polinomial, a gente tem possibilidade de simplificação. Então, simplificando x menos 3 no numerador com x menos 3 no denominador, nos sobra x mais 3 menos 6, que dá x menos 3 em módulo. Observe que nós consideramos x menos 3 menor do que nosso delta. Assim, se eu tomar o delta igual ao epsilon, nós vamos ter exatamente f de x menos 6 em módulo, que é igual a x menos 3 em módulo, menor do que delta, que é igual a epsilon, que era o que a gente queria. Eu estou mostrando que f de x menos 6 é menor do que um epsilon maior que 0, sempre que a gente tiver x menos 3 menor do que delta. Assim, encerramos inicialmente essa parte de estudo sobre limites. Espero que você refaça todos esses exercícios. Eles já estão escritos no roteiro, que está lá no ambiente. O roteiro está com o gabarito. Você pode tanto acompanhar a videoaula com o roteiro e depois refazer os exercícios para melhor compreensão. Desde já, desejo a todos bons estudos.